E aí, galera aqui do Dragão Goiano, tudo bem? Pois é, repercutindo esta sexta-feira, preparação do Atlético para o clássico deste sábado contra o Vila. O time está definido, serão duas alterações. No gol, Marcos, no lugar do Clever, que está machucado e fora desse jogo, assim como o titularaço Márcio. E no meio-campo, Kaique foi o escolhido para substituir o Luiz Fernando. Quem será o reserva do Marcos? Essa é a pergunta, né? Porque com a ausência do Clever e do Márcio, fica a pergunta, quem é que vai ficar no banco para o Marcos? Exatamente o Lennon, goleiro do time sub-20, ele ficará no banco de reservas pela primeira vez no time profissional. Bom, então o Atlético para o clássico é o seguinte: Marcos, Matheus Ribeiro, Marlon, Lino e Romário, Michel, Pedro Bambu, Magno Cruz, Kaique, no ataque Gilcinho e Júnior Viçosa. Vamos ouvir na íntegra a entrevista coletiva concedida pelo técnico Marcelo Cabo. Acompanhe o que falou o treinador rubro-negro quando questionado acerca desse clássico sábado no Serra Dourada. Professor, tempo corrido, né? Jogos um atrás do outro, pouco tempo para preparar, mas os resultados apareceram e você vai para o primeiro clássico. Como que é o Marcelo Cabo à véspera de um clássico? Como é que é a preparação? Como ele especificamente se prepara para uma ocasião como essa? Tranquilo. A gente tem a preparação como todos os jogos, né? Sabemos da importância e da tradição do clássico, mas importante que essa expectativa, além do limite, ela vá só do lado de fora, só para a torcida, para os aficionados aí do Atlético. A gente continua focado, bem preparado para enfrentar a equipe do Vila Nova e buscar o resultado positivo. Que peso tem o clássico nessa Série B para o Atlético? Tem os prós e os contras, né? Você leva a vantagem de ter 2 jogos a mais em casa, a expectativa de uma rivalidade tradicional, mas em compensação tem o ganho de não precisar viajar, menos 2 viagens no nosso calendário. A expectativa quanto ao jogo, que nem falta falar, é um jogo importante como todos os 3 que a gente enfrentou até agora. Marcelo, a gente que trabalha em televisão fica meio... acha meio ruim, né, quando você faz o seu trabalho lá fechado, que não pode fazer imagem, mas a gente entende, né? Toda vez que isso acontece, a gente tem que sempre fazer essa pergunta e eu vou, né, fazer ela, né? O que você quis com essa restrição de imagens? Qual a importância que isso tem? Porque além do adversário querer vencer vocês, é um adversário que está aqui, é um vizinho, né? Que importância isso tem? Bom, você quase perguntou e respondeu, né? Porque é um adversário muito próximo, né? Então, assim, lá com certeza eles têm as análises, né, do adversário e a gente precisava trabalhar algumas coisas a mais e pela oportunidade da equipe ter feito uma parte regenerativa muito boa e nós optamos de fazer um trabalho tático hoje, implementando a bola parada, implementando uma movimentação. E com certeza, se eu abrisse o treino para as imagens, estariam todas mais tarde disponíveis para o Vila. E da mesma maneira, eu entendo que eles devem estar fazendo a mesma coisa lá do outro lado, porque eles também têm os cuidados deles e a gente tem a nossa preocupação de observar o adversário, como eles também têm observar o adversário. Então, como é um clássico, como é um jogo atípico, né, do normal da competição, a gente precisa tomar todos os cuidados para que a gente possa ter todas as armas ao nosso favor. Você restringiu o registro de imagens, mas não proibiu que ninguém assistisse o treino. Então a gente viu que o Kaique ele deve substituir o Luiz Fernando, o Marcos vai entrar lá no gol. Assim, o que você certamente conversou com esses jogadores, principalmente com o Kaique, né? O que você espera dele? Ele tem características diferentes do Luiz Fernando. Eu fechei as imagens, mas deixei que os profissionais participassem do treinamento para não tolir o direito de vocês de exercer a profissão de vocês. Em respeito a vocês, eu fiz isso. Quanto ao Kaique, é um jogador experiente, um jogador que tem seu histórico, tem treinado muito bem,
a vez que eu solicitei para o jogo diante do Brasil, entrou muito bem. E é um jogador que está trabalhando muito forte, esperando a sua oportunidade. Ela chegou. Então, quanto ao Kaique, eu estou tranquilo, que é um jogador muito experiente e nos treinamentos tem me respondido bem. Ô Marcelo, bom dia, né? Bom dia. Quase início de tarde já. O que te chama a atenção no adversário neste sábado? É um adversário, primeiro, que tem um treinador muito capacitado e um estrategista. Ele tem um histórico como o meu, né? Somos oriundos da bola pesada. Então, quando a gente conhece um treinador que vem do futsal, vem do esporte de quadra, a gente entende que é um treinador muito estrategista. E vem fazendo um grande trabalho, um estudioso do futebol, então a gente tem um respeito muito grande pelo seu treinador, e a equipe do Vila vem fazendo um campeonato muito bom, e a gente precisa ter todo o respeito com o Vila para que a gente possa fazer um grande jogo. Tem algumas perguntas clichês, né, antes de um clássico, como por exemplo, quem é favorito? Ou então, o Atlético, por ter a melhor campanha, o que tem que ser feito para não ter aquele tal salto alto no decorrer do jogo? O que você pode falar desses comentários antes de um clássico como esse? Primeiro, em derby clássico não existe favorito, né? A gente inicia o jogo 50%, 50%, porque a tradição das duas equipes é muito grande. Aqui a gente tem conversado sobre isso, não falando em salto alto. A gente falando que o mais difícil não é chegar ao G4, é se manter no G4. Então, a gente já se preparou para fazer um bom início de competição, né? Mas aqui não existe salto alto, aqui não existe soberba, não existe... Nenhuma palavra dessa cabe aqui no meu repertório. O que a gente tem é humildade, pés no chão e muito trabalho. Porque eu volto a repetir o que eu falei na minha coletiva. O campeonato da Série B com 38 rodadas, ainda temos 35 rodadas, é muito traiçoeiro. E se você não estiver atento em todos os aspectos, em todos os pontos dentro do clube, da chegada da hora que abre aquela porta até o final da hora que a gente vai embora, a gente tem que ter tudo muito bem controlado, justamente para que não aconteça isso que você acabou de fazer a pergunta sobre o salto alto. Marcelo, o fato de o Atlético estar vindo de 3 vitórias consecutivas, o adversário vem de 2 derrotas também seguidas, pelo menos no lado emocional, no lado psicológico, você acha que de certa forma o time, o Atlético que vem com esses 3 resultados bons, entra assim, pelo menos mais tranquilo psicologicamente em campo, sabendo que tem feito certinho o dever nos jogos realizados? Não nos dá tranquilidade para poder jogar um clássico. O clássico você tem que estar com atenção, com alerta ligado em todo momento. A equipe do Vila vem de 2 resultados adversos, mas fez 2 boas partidas. A gente acompanhou e justamente uma equipe como o Vila vem de 2 derrotas, eles vão querer se superar dentro da partida. Vão querer reverter esse momento. Então a gente precisa estar com mais atenção ainda, com uma atenção redobrada sobre essa questão. E já pensando lá na frente, na classificação, permanecer no G4, a importância, né, o Marcelo, o time já beliscou 2 vitórias fora, já jogou só um jogo em casa, agora mais esse, é aquele negócio, né, tentar fazer o dever de casa e tentar conquistar alguma coisa fora, né? Como eu volto a falar, a gente trabalha com mini-metas, né? Então a gente tem as nossas mini-metas para que possa alcançar a macro-meta. Então temos que ter atenção sobre isso. Nosso trabalho foi pautado sempre para estar entre os 10 primeiros, né? Graças a Deus já tivemos essas 3 vitórias, podemos estar no G4, mas o importante é a gente estar sempre tabulando ali entre as 10 primeiras posições para que a gente possa, na reta final da competição, ter uma situação considerável para poder alcançar o acesso. Marcelo, vou pedir ao senhor a permissão de fazer esse questionamento, porque eu sempre percebo assim, a torcida vem, às vezes abraça o técnico, abraça o jogador de uma maneira muito mais carinhosa, muito mais afetiva. E o Watson nos revelou que o senhor passou por um problema pessoal, né, na questão familiar, que o senhor precisou se ausentar. E nessa preparação voltou para definir o time do Atlético para essa partida tão importante. Mas a questão pessoal, o quanto passa ainda a ser mais importante o seu primeiro clássico por tudo que o senhor está atravessando essa semana? Realmente tive problemas de ordem familiar, particular. Mas a gente sabe separar, a gente sabe deixar os problemas do portão para fora e focar aqui. O Atlético, nesse momento, me ajuda muito, porque eu estou muito feliz aqui. Parece que eu já estou aqui há muitos anos. Então, a gente tem o apoio da diretoria, dos companheiros de trabalho, dos jogadores, no momento que a gente atravessa um problema particular.
mas a gente está aqui focado no trabalho. O Atlético me faz ficar feliz e me ajuda nessa caminhada, e a gente deixa os problemas da porta para fora e aqui foca só no trabalho. Qual que está sendo o seu diferencial, seu trabalho? Quanto que você entende que está sendo bom e por quê? Aqui eu não conjugo que é nós, né? É o Atlético, é toda peça, toda engrenagem tem funcionado muito bem. Desde do nosso amigo que abre o portão lá até na hora que ele fecha para ir embora. Então é que nós do Atlético Goianiense estamos muito integrados, trabalhando muito forte. Tem dia que a gente leva 8, 10 horas aqui dentro do clube. Então isso que é o diferencial para que a gente possa ter essa unidade, essa integração e que a gente possa estar trabalhando muito forte. Porque cada jogo é uma final, cada jogo é um desafio. A gente precisa estar focado bastante no próximo jogo. Para a gente fechar, do outro lado tem um técnico que está tendo a primeira oportunidade, que é o Rogério Mancini, como treinador de futebol numa equipe como Vila. O senhor conhece o trabalho dele? O que você só pode destacar da maneira que o time dele está jogando, está atuando, apesar de estar vindo de 2 derrotas no campeonato? Eu conheço o Mancini desde a época do futsal, né? Ele foi preparador físico, depois treinador, trabalhou em Liga Nacional e depois migrou para o campo, e conheci agora no campo, agora no Campeonato Estadual e agora na Série B. A gente percebe que é um treinador muito capacitado, muito estudioso, que a sua equipe é uma equipe muito organizada, e a gente sabe que vai enfrentar uma equipe muito organizada, muito difícil. Aí as palavras do técnico Marcelo Cabo em sua entrevista coletiva. Lembrando que esse problema pessoal aí, no que foi questionado o técnico do Atlético, é que seu filho teve um derrame, então infelizmente ele teve que ir ao Rio de Janeiro acompanhar o tratamento de seu filho, algo sério, né, evidentemente, mas pelo menos está tudo bem neste momento com o filho do técnico Marcelo Cabo. Bom, do Atlético, tá tudo aí, informando Multilaser, tecnologia e inovação. Um abraço a quem me abraça, então falou e disse, maravilha, galera!